Então sejam muito bem-vindos ao projeto Saúde em Gotas. Aqui nós falamos sobre saúde, desde o seu conceito, a prática, e nós também sugerimos pequenas ações que somadas podem e muito fazer a diferença na sua vida. Eu sou Regina Amarante Manzoc e nesse episódio nós vamos falar sobre a importância do efeito placebo na saúde. Seja muito bem-vindo! Ao longo das lives, nós discorremos sobre o conceito de saúde e as suas novas dimensões. Com tudo isso que está acontecendo, com a pandemia, a gente viu que a saúde está indo para um outro patamar. E aqui eu quero discorrer e comentar com você sobre esse novo patamar e o que a gente pode fazer de novo para manter a nossa saúde a um nível bom. Assim, maior do que a gente tinha, né? O bom hoje é mais exigente. Na farmacologia, o efeito placebo ele é definido como uma substância isenta de princípios ativos, ou seja, uma substância inerte. O placebo ele é utilizado como um controle, em estudos chamados de duplos cegos, para avaliar a eficácia das novas drogas, ou seja, se este químico, esse medicamento, ele apresenta um efeito superior ao placebo. Se ele apresentar esse efeito superior ao placebo, é porque ele teve algum resultado, Então, quando os pesquisadores eles realizaram um estudo de um novo medicamento, o placebo ele foi apresentado com a mesma cápsula, na mesma cor, contendo as mesmas dimensões, então uma cápsula exatamente igual àquela que tem princípio ativo. Só que eles colocaram açúcar, colocaram amido, ao invés de colocar o princípio ativo. Mas teve um estudo que demonstrou que o efeito placebo ele é maior do que o que as pessoas pensavam. Porque eles fizeram um trabalho com depressão, pacientes para medicação para depressão, e eles viram que o efeito placebo foi maior do que 30%, ou seja, os remédios que foram com o placebo, com açúcar e com o amido, eles deram uma melhora nos pacientes que foram investigados acima de 30%. Então, e o medicamento teve próximo a 50% de melhora. Então, você veja como o estudo placebo se aproximou de uma melhora nesse estudo. Então, ele está sendo, eu diria assim, uma pedrinha no sapato hoje da ciência, porque está intrigando as pessoas. Então, o que será que algo que não tem nenhum princípio ativo pode gerar uma melhora a um nível tão elevado como nesse estudo? Então, essas perguntas têm feito com que o efeito placebo se torne um novo fenômeno a ser estudado com profundidade pela ciência. O que faz uma pessoa melhorar? O que desperta a cura em si mesma de uma forma natural, sem que ela precise tomar um medicamento? Isso nos confirma a inteligência inata que todos nós temos, e que constantemente ela vem trabalhando por nós para a cura dos nossos corpos, do nosso corpo físico e dos nossos corpos dimensionais, conforme nós já relatamos em lives anteriores. Então foi observado nesse mesmo estudo que eu comentei agora com vocês, que a resposta das pessoas ao placebo esteve dependendo do quê? Eles averiguaram o que foi de aprendizagem, de fatores cognitivos, de interação com o meio ambiente, Mas um fator teve destaque, e isso foi a expectativa que a pessoa tem em relação ao resultado do tratamento proposto. Então, as expectativas, elas podem ser induzidas por sugestões verbais, de resultados positivos. Olha, toma esse remédio, esse medicamento, que ele vai te ajudar, ele vai ter uma resposta positiva. As próprias expectativas prévias que a pessoa tem ao realizar um tratamento e também a interação com a equipe dos profissionais da saúde. A Gi hoje está aí nos acompanhando, toda aquela alegria,
todo o bom recebimento, né, da pessoa, o acolhimento, tudo isso está sendo provado cientificamente como um efeito placebo. O placebo quer dizer um efeito positivo e o nocebo é um efeito negativo, né? Então hoje nós estamos falando do efeito placebo, do que coisas boas são essas, né, que nós acabamos aí de comentar sobre sugestões verbais, as experiências, interações com a equipe dos profissionais de saúde, que podem gerar resultados tão bons quanto um medicamento. Então, em lives anteriores, eu comentei alguns exemplos de casos que foram tratados no consultório e que obedeceram às expectativas do cliente e resultaram num sucesso do tratamento. Ou seja, as expectativas que as pessoas vieram, né, até o nosso consultório, todas elas foram realizadas, né? As expectativas, elas são influenciadas pelas emoções e elas constituem o fator, assim, eu poderia dizer, central do placebo, né? Eu diria assim que é o fator preponderante, o fator mais forte de um placebo é a expectativa que a pessoa tem em relação àquela determinada questão. Vocês percebem a importância das emoções? Porque as expectativas, elas são influenciadas pelas nossas emoções, né? E isso é o fator central da resposta do placebo segundo os estudos. Então vejam a importância da emoção na nossa saúde, que nós viemos discorrendo ao longo dessas lives, né? Ou seja, o placebo, com a interação de fatores subjetivos, que nós também já comentamos sobre a subjetividade, né, no tratamento, e em especial a expectativa da pessoa que vai ser assistida, do cliente, né, do paciente, foram possíveis de gerar melhoras significativas no quadro clínico. E ainda, um tipo específico de expectativa foi relacionado ao efeito placebo num determinado estudo, que eu vou colocar no nosso vídeo no YouTube, vão ficar todas as referências que vocês vão poder consultar. Foi uma expectativa chamada de expectativa da recompensa, de ter o benefício do tratamento proposto. E isso ocorre neurofisiologicamente, que eu vou comentar brevemente com vocês aqui. Nós temos 4 vias dopaminérgicas, né? 2 delas estão envolvidas com essa expectativa de recompensa. A via mesolímbica, né, que ela já é conhecida como a via da recompensa, e a mesocortical, que está relacionada com aspectos emocionais, olha as emoções aí de novo, né, e comportamentais, como o controle do comportamento afetivo. Ambas as vias, mesocortical e também mesolímbica, elas se relacionam e trabalham com a liberação da dopamina, que é um neurotransmissor da família das catecolaminas, é produzida por neurônios, né, dopaminérgicos, que estão associados ao prazer. Então, ao prazer de comer, ao prazer de beber. Por quê? Por que temos que ter esse prazer ao comer, prazer ao beber? Para a manutenção da nossa própria vida. Então, isso é muito importante. Então, por isso que essas vias são importantes para a manutenção da nossa saúde, manutenção até mesmo da nossa vida. Então, e elas estão relacionadas ao efeito placebo. Teve um artigo publicado na revista Ciências em Saúde com o título de Compreendendo o Efeito Placebo. Ele amplia ainda mais o próprio conceito que as pessoas comentam por aí do efeito placebo, como apenas uma cápsula, né, ou um comprimido inerte que não tem vida, que é dada para a pessoa para se fazer um estudo duplo cego, né? Por exemplo, comparando com medicamento. Então, essa definição, ela é superficial para este estudo, né? Visto que o placebo pode gerar efeitos terapêuticos importantes, que dependem, né, de palavras, de rituais, de símbolos, de significados que tenham para a pessoa, né, que vão acompanhar o seu uso. Então, não é só tomar aquela pílulazinha, não é só tomar o comprimido, mas é todo o contexto que envolve da pessoa que oferece aquela pílula, também da pessoa, do conteúdo que a pessoa tem.
Então, o efeito placebo, ele não diz respeito apenas a uma substância. Isso que eu quero, a primeira coisa que eu quero desmistificar para vocês. Mas diz respeito a um efeito que pode modular os resultados de um tratamento consequentes da interação do organismo da pessoa com o ambiente e as pessoas ao seu redor. Os efeitos que são alcançados, esse estudo relata que é resultado da genética da pessoa, da personalidade e de um condicionamento clássico que gera uma aprendizagem, e também da aprendizagem social. Esse condicionamento clássico vale a pena eu falar um pouquinho, porque isso no nosso dia a dia pode ser muito útil. Os estudos principais que estão relacionados ao condicionamento clássico e a sua contribuição para a nossa vida, eles estão na teoria de aprendizagem, na psicologia, de um fisiologista e psicólogo russo, que é chamado de Ivan Pavlov. Ele vem sendo a base já por muito tempo para explicar o comportamento, a aprendizagem e também agora o efeito placebo. Eu tive a oportunidade de realizar um experimento semelhante ao de Pavlov, quando eu cursei o primeiro ano de psicologia, e nós, na disciplina de comportamental, nós fizemos a indução de comportamentos em ratinhos. Na época nós tínhamos essa possibilidade e foi realizado. Então, o que é esse comportamento, esse condicionamento clássico, que tem essa semelhança com o efeito placebo? Então é assim, um reflexo condicionado, trata-se de um reflexo que foi aprendido, aprendido por alguém, não era algo que existia, É uma resposta a um estímulo que antes não causava nenhuma reação. E este reflexo aprendido, ele é fruto da associação repetida entre o estímulo, que anteriormente não causava nenhuma resposta, com um outro que é capaz de causá-lo. E esse aprendizado, ele é chamado de condicionamento clássico. Então eu vou explicar melhor. O Pavlov, ele observou que ao colocar a comida para um cão, ele salivava. Então ele chamou isso de reflexo salivar. O cachorro viu a comida, salivou. Depois o Pavlov observou que ao colocar também, que ao mostrar o cheiro da comida, que ao mostrar visualmente a comida, o cachorro também salivava. Então ele observou que somente vendo e cheirando a comida, o cachorro também tinha esse reflexo salivar. Então, o que ele fez? Ele concentrou o seu estudo nas chamadas secreções psíquicas, secreções que são produzidas pelas glândulas salivares na ausência de comida, na boca. Então, por isso, cada vez que ele ia entregar a comida para o cão, ele tocava uma campainha, uma sinetinha, um sino, antes de dar a comida para o cachorro. E aí o que acontece? Várias vezes ele repetiu isso. Toda vez que ele ia dar comida, ele tocava o sininho e dava comida para o cachorro. Após várias repetições, o cachorro associou o sino à comida. E o que acontece? O cachorro começava a salivar apenas escutando o sino, sem ter a presença da comida. Então, o que acontece? Pavlov condicionou esse reflexo salivar do cachorro ao sino, que teoricamente, antes do experimento, se ele tocasse o sino para o cachorro não iria salivar. Mas Pavlov ensinou ao cachorro que ao tocar o sino era para o cachorro salivar. Então isso é um condicionamento aprendido, é um reflexo que foi induzido por um condicionamento, induzido por um aprendizado. E essas importantes contribuições do fisiologista Ivan Pavlov ainda são estudadas para explicar, são usadas para explicar a base dos comportamentos, assim como, por exemplo, a pessoa que tem um vício, uma fobia, normalmente é startado por algum evento externo, como se fosse um sininho. Então, de tanto a pessoa associar alguma questão externa,
aquilo acaba startando uma fobia, aquilo acaba fazendo com que a pessoa alimente o vício dela, né? Então, esse estudo de Pavlov auxiliou e gerou uma base para tratamentos, importantes tratamentos, né, que já foram aí comprovados como tratamentos para vícios e fobias. Então, quantas respostas condicionadas e aprendidas a nossa vivência é cercada? Inúmeras, né? O quanto a gente pode aprender a cada dia com a mudança e a incorporação de novos hábitos, de novas possibilidades. Nós podemos ser agentes da nossa própria melhora e da nossa própria saúde, né? Você gostaria de aplicar esse conhecimento na sua vida para questões simples do dia a dia, né? Mas que vão influenciar no resultado, como na sua saúde, na sua produtividade? Eu ratifico aqui a importância, né, do senso de a gente estar presente no aqui e no agora. Quando nós estamos interessados em alguma coisa, a gente permanece presente. E é somente no momento presente que a gente pode gerar mudanças. Além desses estudos comportamentais, né, que nós vimos, como por exemplo a experiência de Pavlov, técnicas de neuroimagem, como a ressonância magnética funcional e também a tomografia por emissão de pósitrons, elas têm contribuído para importantes avanços dos mecanismos neurofisiológicos do efeito placebo. Tem estudos que relacionaram a dor, né, ao efeito placebo e demonstraram que durante a analgesia com placebo foi observada uma reduzida atividade em várias regiões que nós temos no nosso cérebro correlatas à dor, como a ínsula, o córtex somatosensorial, o córtex cingulado anterior, o tálamo, a amígdala, o córtex pré-frontal direito, enfim, essas áreas foram atingidas e apresentaram alterações em algumas dessas regiões por ter o efeito placebo. Então, assim, pessoas que têm alguma alteração nessas regiões que eu citei podem ter a magnitude do efeito placebo diminuído, como é o caso de pacientes com Alzheimer, tá? Teve um estudo que foi realizado em 2015 sobre a rede neural que está ligada à analgesia placebo, né? Ele comentou, então, ele confirmou que o placebo tem o potencial de modular outras funções além da dor, né? Por quê? Porque essas regiões que eu citei envolvidas com a dor são regiões que também implicam na regulação da resposta, do estresse, das funções neuroendócrinas, das funções autônomas, do humor, da recompensa e de processos cognitivos. Ou seja, os estudos demonstram que nós podemos modular a resposta que nós temos ao estresse. A gente não precisa responder com tanto desgaste, com tanta perda energética, né? E os efeitos no organismo que nós podemos ter desses placebos podem ser sem o uso de medicamentos, né? Então, nós podemos conduzir efeitos no nosso corpo, placebos relacionados à nossa saúde, para o nosso bem-estar, mesmo sem o uso de medicamentos. Tá? Então, para que o efeito placebo ele possa contribuir para a saúde das pessoas, tem uma coisa muito importante que os estudos relatam: a relação do profissional da área da saúde, né, do terapeuta, enfim, da pessoa com o cliente, deve ser muito valorizada. Há necessidade de aumentar esse espaço da interação, tanto cognitiva, né, de explicar o tratamento, comentar como se faz, quanto afetiva, que nós já falamos a importância do afeto no processo da saúde, né, numa live anterior, para a recuperação da saúde da pessoa assistida. Então, o conhecimento em maior escala do efeito placebo, ele pode potencializar os resultados terapêuticos. Como o próprio estudo diz, o efeito placebo deveria ser incorporado como uma espécie de
vademecum, que é uma expressão derivada do latim que significa vai comigo, né? Para uma melhor prática clínica. Ou seja, em tudo que a gente fizer, né, não só nos tratamentos, não só como profissional da área da saúde, mas em tudo que nós fizermos, nós podemos gerar essa potencialização. Desde as pequenas coisas que nós fazemos em casa, com as pessoas que a gente ama, com a nossa família, né, com os amigos, a gente tem como despertar, potencializar aquilo que nós falamos, aquilo que nós estamos auxiliando. Nós temos como potencializar isso quando nós atingimos determinadas áreas cerebrais, conforme o efeito placebo, que é muito, né, então, influenciado pela expectativa que cada um tem daquilo que você vai falar, daquilo que você vai dizer. Então, aqui já fica a primeira, né, mensagem de nós cuidarmos com a expectativa das pessoas, né, e procurarmos sempre superar essas expectativas. Isso já vai fazer uma boa parte de você fazer com mestria aquilo que você está fazendo, aquilo que você está se propondo a fazer, aquilo que você está se propondo a compartilhar, aquilo que você está, né, se propondo, se disponibilizando a oferecer para as outras pessoas. E isso, eu fico pensando, será que não vale para nós mesmos? Né, de nós superarmos sempre as nossas próprias expectativas. Se nós queremos fazer, nos propomos a fazer uma coisa, por que nós não fazemos aquela coisa e um pouco mais, superando a nossa própria expectativa? Até procurei um estudo que pudesse trazer para o indivíduo, né, para nós próprios, né, mas eu vejo que se isso funciona para as outras pessoas, né, essa expectativa das outras pessoas, isso também pode funcionar para nós. Nós sempre estarmos superando a nós mesmos, né, as nossas expectativas, sempre fazendo de uma forma melhor. Se você queria se você diz, até aqui tá bom, mas de repente você faz mais um pouquinho, né, e vê como aquilo gera insatisfação, em bem-estar, em saúde para você. Então, novamente, eu cito a frase de Albert Einstein, que diz o seguinte: insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então, a gente precisa inovar, a gente precisa sempre estar melhorando, sempre estar buscando novas possibilidades, interagindo com coisas novas, com estudos, com novas possibilidades. Novas ações geram novos resultados. Novos resultados geram mudanças. Mudanças geram transformações. Lembrando do projeto 999, que nós falamos muito sobre mudança e sobre transformação repetidamente, sobre a diferença entre uma e outra. Neste momento, nós vemos que a humanidade clama por transformação, por um novo olhar, por um pulo dimensional, uma saída dessa linearidade, dessa racionalidade, somente objetividade, mas a gente tem que somar a objetividade, a subjetividade, como nós já vimos. Então a humanidade clama por essa transformação, por um novo patamar, por uma nova dimensão. Então, se você se interessa por suas emoções, pelo seu processo de transformação, deixa aqui seus comentários sobre o seu interesse, Se quiser e entender que isso foi produtivo para você, curta o vídeo, compartilhe, para que eu entenda que esse assunto tem relevância para você. Na próxima segunda-feira, a gente vai continuar com mais um episódio desse projeto Saúde em Gotas, mas vamos para uma prática, Então, desse efeito placebo, só reforçando para vocês. Então, trabalhem com a expectativa de cada um, aquilo que você deseja, de preferência, tenha expectativa para você. Não coloque no outro a expectativa, somente no outro. Coloque a expectativa para você, para que você supere as suas próprias expectativas
e você possa aí compartilhar com o outro, oferecer energia para o outro, para que o outro também possa superar a expectativa com você e assim estabelecer aí um relacionamento mais harmonioso, né, e com mais bem-estar. Bem-estar tem relacionamento íntimo com a saúde, né, e também a saúde com a qualidade de vida. Aqui eu quero só colocar um ganchinho que eu comentei com vocês, que nós vamos começar a falar um pouquinho mais sobre por que eu venho utilizando a terapia floral, por que eu trabalho tanto com as emoções nos atendimentos do consultório, né, da saúde. E lendo todos esses artigos, estudando um pouco mais sobre essas evidências, né, que se apresentam, eu vejo que às vezes algumas objeções em relação a algumas práticas integrativas, né, que as pessoas comentam que é um efeito placebo. Mediante esses estudos, a gente observa que até mesmo um medicamento pode ser um placebo, né? Não apenas uma prática, uma homeopatia, tudo o que a gente faz, um abraço pode ser um placebo, pode ser um que a gente chama de remédios, né? Tanto os remédios quanto os medicamentos podem também gerar efeitos placebos, ou seja, potencializando o resultado dos tratamentos. Agora eu faço uma pergunta: e por que não se utilizar de práticas integrativas, como, por exemplo, a floralterapia, para potencializar um tratamento? Se é placebo, nesta denominação que eu comentei com vocês, uma denominação mais ampla, estudada cientificamente, se é um efeito placebo, se é um efeito para o bem, se é um efeito na saúde, e é comprovado que todo profissional da área da saúde deveria incorporar nos seus atendimentos como um vademécum, por que não utilizá-los? Fica então essa observação e esse pensamento para a gente concluir essa live então de hoje sobre o efeito placebo na saúde. Então eu vejo que no meio desse processo pandêmico que nós estamos aí com o advento das vacinas, agora já virando já realidade, por que não auxiliarmos um processo que potencialize as pessoas a gerar mais saúde, a mexer com as suas estruturas, com a sua neurofisiologia, para gerar mais saúde e gerar mais um bem-estar maior. Então é isso que eu desejo a todos vocês, muita saúde, bem-estar, e que vocês possam superar durante essa semana as suas próprias expectativas. E gostaria que você comentasse aqui comigo quais foram as expectativas que você sentiu que seria interessante você fazer durante essa semana e que você superou e que gerou resultados positivos na sua vida, tá bom? Então vamos ficando por aqui. Projeto Saúde em Gotas. Grata pela sua presença, grata pela sua companhia, pelos seus ouvidos, grata pelos cuidados de verem se tá tudo ok, se o som tá bom. Muito grata aí, né, Gizinha, também por isso, a Lu, muito obrigada pela companhia de vocês e pelo apoio. Vocês me auxiliam e me ajudam a levar esse projeto adiante, que possa de repente fazer bem, né, para algumas pessoas, né, que saem a essas pessoas, aos seus familiares e ao mundo. Um grande abraço para todos, namastê e até a próxima semana. Tchau, tchau, obrigada.